Nos estudos anteriores, nós vimos que a volta de Jesus é a nossa grande esperança e é um evento muito aguardado. Mas o que nós podemos fazer enquanto esperamos? É o que nós vamos entender no estudo de hoje, agora, no programa Escola Bíblica. Olá, tudo bem com você? Que alegria! Estamos juntos mais uma vez aqui no programa Escola Bíblica pela TV Novo Tempo, o canal da Esperança. Como é que você está passando sua semana? Como é que estão as coisas aí na sua casa? Está preparando aquela jantinha agora? Como é que foi o dia? A criançada já chegou da escola? Todo mundo se preparando para amanhã? Já teve aquele momento aí de oração em família? Sua família é uma família cristã? Fica sempre aquela dica, tenha um momento de oração, faça no tempo das crianças, tá bom? Não pode ser muito longo, tem que ser aquele tempo que seja agradável. É isso mesmo, pode ser de manhã, à noite, mas tenha esses momentos em casa, o que a gente normalmente chama de culto familiar. Tenha momento para perguntar como foi o dia e eu espero que o seu dia tenha sido bom. Durante essa semana, aqui no programa Escola Bíblica, nós estamos falando sobre a volta de Jesus, os sinais da volta de Jesus. E a gente vai aprofundar um pouco mais esse tema. Esse que é o tema número 7, que está aqui na nossa revista Esperança, Eu no Universo, minha identidade. Minha identidade como aquele que se diz ser um cristão. Se você não é, está tudo bem. Mas você gostaria de conhecer? Está aqui, ó. Peça agora a sua revista Eu no Universo. Ligue 0 operadora 12 21 27 31 21. 0 operadora 12 21 27 31 21. Nossa equipe está pronta para te atender. Vou relembrar o nosso WhatsApp, porque alguns gostam de assistir, só mandar mensagem. É o 12 982 44 44 49. Sem nenhum custo, porque tem o patrocínio dos Anjos da Esperança e esse mês está sendo um mês especial, você que acompanha o programa, nós estamos no mês da doação em dobro. Quem são os anjos? São os nossos doadores mensais, porque a TV Novo Tempo é uma TV sem fins lucrativos e tudo que nós fazemos, material que nós produzimos e enviamos é feito sem nenhum custo para os nossos telespectadores, nem o correio. Pode acreditar. E nós estamos no mês da doação em dobro porque a gente quer produzir uma nova revista Esperança, que vai ser a revista Eu Creio, crenças fundamentais para aqueles que dizem ser cristãos ou aqueles que querem ser. Então, para isso, eu convido você, faça a sua doação, uma doação em dobro. Se você não é um anjo, seja um anjo da esperança e faça a sua doação. E se você já foi, quero te convidar a retomar. Se você fizer a sua doação, você vai ganhar o seu bottom aqui para lembrar que você participou desta campanha. Está aqui, ó. Aqui uma focadinha aqui para gente, meu querido Andrews. Aqui, ó. Olha aqui, tá vendo? Aqui, assim, assim, assim. Aqui foi uma luzinha, eu não sei para onde eu vou, para ficar sem a luz, assim. Foi, né? Foi. É o seguinte, você vai receber seu bottom. E aí, a gente tem um segundo momento que a gente tem uns presentes. Ontem a gente já deu presente aqui. Para o Edilberto, ontem, isso mesmo. Ele ganhou uma camiseta do Anjo da Esperança. Por quê? Porque você daí vai mandar uma mensagem para o WhatsApp do programa. Está aparecendo aí, ó, o 12 98109 1268. O que você vai escrever nessa mensagem? Você vai escrever por que você é um anjo da esperança. E mais, além de escrever, você coloca seu nome, tá? Seu nome e o seu CPF. Só para lembrar, você tem que ser um anjo da esperança e ter feito a doação em dobro, ou ter se tornado feita a doação,
ou está, né, sendo o anjo da esperança agora, tá bom? E aí você manda para a gente, escreve, o que nós vamos fazer? Nós vamos ligar para você. Na segunda-feira eu vou ligar. Segunda-feira é o dia da ligação. Vou ligar para você e você vai ganhar daí, aqui, vai ganhar caneca. Tá aqui, ó. Vai ganhar uma caneca na próxima segunda. Combinado? Combinado? Então tá bom. Vamos orar? Vamos conversar sobre a palavra de Deus? Obrigado, Senhor, porque estamos juntos para estudar a Tua palavra. Obrigado porque a palavra nos dá o caminho, nos mostra para onde devemos ir, como devemos viver, mesmo diante de tantos desafios que a gente tem na atualidade. Mesmo que as notícias pareçam assim insolucionáveis, né, os problemas, e realmente eles são porque é o Senhor que vai transformar este mundo quando o Senhor voltar. Mas que a gente não tenha medo. E se tivermos o temor, que a gente olhe para o Senhor. Que ao estudarmos a Tua palavra agora, a gente receba esse consolo. A palavra que nos vai trazer a paz. Eu suplico em nome de Jesus. Amém. Vamos lá? Quero convidar você. Você sabe que existem acontecimentos, e a gente estudou um pouquinho ontem sobre esses acontecimentos, que a gente não tem controle, né? Acontecimentos que mostrariam que Jesus está perto de voltar. A gente não tem controle. Não temos controle sobre as guerras, sobre os terremotos, os elementos que acontecem na natureza ou na sociedade, seja ambiente político, seja ambiente econômico, não depende totalmente da gente, né? É incontrolável isso. Mas existem algumas coisas que nós podemos fazer diante desse cenário. É como reagir diante disso. Como termos a certeza de que devemos confiar no Senhor. E é isso que, na sequência, é interessante se você ler o capítulo 24 e 25 de Mateus, porque o Senhor fala dos sinais do fim, dos sinais da destruição de Jerusalém, e aí ele começa a apresentar parábolas e ilustrações para dizer como as pessoas deveriam se comportar diante dessa situação. Eu, esses dias, apresentei uma mensagem até no programa Adoração, que tudo está sob controle, mesmo que pareça que as coisas não estejam sob controle. No primeiro capítulo de Apocalipse, por exemplo, João ouve uma voz que vem de trás dele. E essa voz vai apresentar as mensagens, as revelações do Apocalipse que vão ser apresentadas para a igreja cristã, as 7 igrejas, que também representam os 7 grandes períodos da história cristã e se aplica a nós. Essa voz vem de trás. É interessante, a voz vem de trás porque dentro da cultura hebraica, onde o texto bíblico foi escrito, o passado é visto de frente, porque é aquilo que pode ser visto. E o futuro, ele fica de costas. E a voz está falando para ele, está falando aqui. Porque ele só pode ver o passado, ele não pode ver o futuro. Mas a voz está dizendo, confie em mim, não temas, eu estou com você. E isso se revela através da palavra. Então quero convidar você. Nós não sabemos o que virá. Nós não conseguimos ver o futuro. Não conseguimos ver o futuro. A gente consegue ver o que foi, não o que virá. Mas nós podemos confiar, porque o Senhor está conosco em todos os momentos. Então vamos refletir um pouco sobre esse tema, vamos voltar ao texto bíblico agora. É bom a gente lembrar que é um evento a volta de Jesus, mas também é um momento em que eu vou conhecer o Senhor Jesus. E aí vem a nossa pergunta, o que fazer enquanto nós estamos aguardando? Voltamos a Mateus, agora capítulo 24, verso 37. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Lembra? Ele apresentou os sinais e agora ele vai usar uma ilustração
de um evento que está no Antigo Testamento, que foi o dilúvio universal, está lá no livro de Gênesis, o primeiro grande momento de a terra transformada, ou seja, a malignidade. A Bíblia diz que o coração do homem era continuamente mau. Então ele está lembrando como foi nos dias de Noé. Mas como? Que referência ele faz? Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. É interessante a gente notar no verso 38 que ele não está se referindo a aspectos negativos que o povo está praticando. O que ele está dizendo aqui é que eles se preocuparam com a vida e não colocaram na agenda da vida a destruição, ou seja, o anúncio de que Noé havia dito que um dia que o Senhor, a chuva cairia, o Senhor iria destruir a terra e que eles deveriam aceitar esta mensagem e deveriam estar na arca como um local de refúgio. Dá para entender isso para você? Então não é que eu não vou viver, não é isso. Eu vou viver, mas dentro da minha vida, o fator principal é me preparar para um dia encontrar Jesus. E aí cabe uma pergunta para nós. Nós temos que viver, nós temos que trabalhar, nós temos que ter os nossos sonhos. Isso faz parte da vida. E eu pergunto, você tem seus sonhos, tem seus objetivos? Estude, pense em ter a sua família, em construir sua família. É isso, está tudo certo. Agora não esqueça, nada, nenhum fator dessa vida, sonhos que eu tenho, objetivos que eu tenha, ou prazeres que eu busque, deve me desviar do fator principal que é encontrar um dia o Senhor Jesus. É isso que ele está dizendo, que eles não deveriam viver a vida como se Jesus não voltasse. Eles não perceberam, diz o texto no verso 39, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então o que eu posso fazer é me preparar, estar constantemente ligado, estudando a palavra, buscando orientação, até porque lembra que um dos sinais é que se criariam maneiras para enganar até aqueles que se dizem eleitos, escolhidos, aqueles que dizem que querem encontrar o Senhor. E aqui ele usa um verbo importante, portanto vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Vigiar, estar atento, estar ligado. Então, viva a vida, mas fique atento. Para quê? Para que você esteja preparado quando o Senhor voltar. Por quê? Porque nós não sabemos em que dia vem o Senhor. Verso 43, mas considerai isto, se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Ele usa uma outra ilustração, usou primeiro a ilustração do acontecimento do dilúvio universal que está no livro de Gênesis. E agora ele está usando a ilustração de um pai que tem que cuidar da sua casa, a responsabilidade. Se ele soubesse a hora que vem o ladrão, o que ele faria? O que ele faria? Olha o que diz o texto. As ilustrações de Jesus têm um objetivo. Considerai, se o pai soubesse, ele não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Às vezes a gente tem a tendência de lermos os textos bíblicos ou de apresentarmos os textos bíblicos e causarmos temor nesse processo de ensino, sabe? E não é. Não é o objetivo do texto. O objetivo do texto é orientar. Quando seu filho vai sair de casa, ainda jovenzinho, né? Vai para a escola, vai ter um trabalho, você não o orienta de como será? Você o orienta com o objetivo de dizer, filho,
fique atento a essa e a essa situação. Então o Senhor não está querendo causar temor em nós, mas o Senhor está querendo nos orientar. Agora, a forma como nós recebemos, aí vai depender da forma como nós estamos nos relacionando com a palavra e com o Senhor e a forma como nós vemos o Senhor. Agora, vamos ser claros e muito sinceros aqui. Nós temos que ter percepção de que estamos vivendo momentos difíceis. Por isso o meu olhar tem que ir para o Senhor. Eu tenho que estar atento. Mas eu tenho que viver a vida. Entende? Eu tenho que viver. E onde eu estiver, eu tenho que ser uma bênção. Se eu moro num grande centro, eu tenho que ser uma bênção. Se eu moro no interior, num sítio, eu tenho que ser uma bênção. Não importa onde eu esteja, eu tenho que ser uma bênção. A gente vai trabalhar um pouquinho isso amanhã. E aí, na sequência, versos 41 a 51, a parábola do servo, ou melhor, 24, 45 a 51, a parábola do bom servo e do mau. Quem é, pois, o servo fiel e prudente a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhe o sustento a seu tempo? Feliz é aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo, meu Senhor demora-se, e passar a espancar os seus companheiros e a comer e a beber com ébrios, virá o Senhor daquele servo em dia em que não espera e em hora que não sabe, e vai retribuir, vai castigá-lo, lançando-lhe a sorte com aqueles que só mostravam uma coisa, mas não eram. Estavam só representando. São os hipócritas, os atores, aqueles que representam. E ali haverá choro e ranger de dentes. O que o Senhor está dizendo aqui? Que eu tenho comprometimento, eu tenho uma responsabilidade de como eu vou viver, de como eu vou tratar, como eu vou administrar minha vida e aquilo que eu recebo do Senhor. Eu tenho essa responsabilidade. Mas o tempo vai passando e você sabe que há uma reflexão muito interessante e talvez você vai compreender. Você que já seja um cristão há algum tempo, a gente diz que quando uma pessoa aceita o cristianismo, ela vive aquele momento de como se fosse o primeiro amor. Esta é uma mensagem que está lá na carta, primeira mensagem do Apocalipse, a carta à igreja de Éfeso, que você está empolgado, você descobriu algo e compartilha, e você trata, você administra bem, você cuida da sua vida, mas o tempo vai passando e parece que o Senhor está demorando e demorando, e aí você vai se desligando. E aí você não trata mais o outro como deve ser tratado, você não administra aquilo que recebeu como deve administrar, porque parece que aquilo que te falaram, aquilo que te ensinaram, não era bem assim. Eu estou falando para você que vive esse momento, estou falando para você que, como eu, é um cristão há mais de uma semana. Estou usando uma figura de linguagem. Há muitos anos, desde eu que me conheço por gente, eu conheço o cristianismo e vivo o cristianismo, procuro viver. Mas o tempo já passou, tantos anos passaram. E a gente vai tendo a impressão, né? Mas será que... E o Senhor está dizendo, não seja assim, fique atento. Porque eu não sei o dia e a hora, e a minha contagem de tempo é muito pequena. E eu posso te dar um exemplo para isso. Eu já citei isso em algum momento aqui. Tudo passa muito rápido. Você pode dizer, parece que foi ontem. Parece que foi ontem que você formou. Parece que foi ontem que você casou. Você pode dizer, né? Parece que foi ontem que você teve o primeiro trabalho. E como passou rápido, não sei sua idade. Se você é jovem, você daqui um pouco vai dizer, pastor, parece que foi ontem. Se você tem mais idade, um pouco mais,
talvez como eu, você vai dizer realmente, seus filhos eram pequenos, agora são adultos. Você estava levando na escola pela primeira vez, agora eles estão na faculdade. Mas isso não significa que você não deva viver o cristianismo constantemente e tendo a responsabilidade. E eu vou te dizer uma coisa, não é para causar temor, não. Até porque eu não sei quanto tempo a gente vive. Agora a gente está vivo, daqui um pouco a gente dormiu, o sono da morte. E aquele que fechou os olhos à volta de Jesus, para ele, é só um abrir. Só um abrir. Ele fechou, agora é só um abrir. E é assim, é isso que Jesus está dizendo, viva constantemente e não represente. Agora temos a parábola das 10 virgens, capítulo 25, versos 1 a 13, uma sequência de parábolas sobre o compromisso que eu tenho com esse tema, a volta de Jesus. Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. Ele faz a comparação, aquelas que estavam atentas e aquelas que não se prepararam para aquele momento. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, no entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. Aqui a representação da luz, a iluminação, a percepção que só o Senhor pode dar através do Espírito Santo. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas, e as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não vos falte a nós e a vós outros, ide antes aos que vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. Está claro a descrição? Fica compreensivo para você esse texto dentro do que nós estamos falando? Quem pode se preparar? Essa é uma responsabilidade individual. O preparo para encontrar Jesus é uma responsabilidade individual. Eu posso, e a gente viu semana passada, eu até posso e devo e tenho uma convivência eclesiástica de igreja, de comunidade. Sim, ela tem o seu papel e eu estou lá porque eu tenho um compromisso para levar uma mensagem e as pessoas com quem eu convivo se unem a mim. E isso é importante, a gente viu como isso é importante. Agora, a responsabilidade da vida espiritual, ela não se resume a um encontro semanal em uma comunidade. A responsabilidade do preparo da volta de Jesus se dá na minha casa, eu sozinho com meu Deus. E a gente tem aqui aquelas que se prepararam e aquelas que não se prepararam. Aquelas que estavam atentas, Jesus está usando o momento do casamento, a chegada do noivo. Essa é a figura ilustrativa. Está dizendo: o noivo atrasou, o noivo demorou. E aquelas que estavam preparadas estavam ali com as suas lâmpadas acesas, as outras não. Empresta? Não se empresta responsabilidade espiritual. Se compartilha, no sentido de eu posso te motivar, eu posso te contar da minha experiência, entende?
mas essa experiência ela é pessoal, individual. E quando eu estou falando de experiência, eu estou falando de conviver, de estar ligado. Isso aqui eu preciso ter. E eu quero que a gente faça reflexões hoje sobre isso. Se eu pensasse um pouquinho na minha vida, onde eu estou nos meus compromissos com Deus, né? Eles comiam, bebiam e davam-se em casamento, casavam, davam-se em casamento, estavam preocupados com a vida. Está tudo bem. E o compromisso? O compromisso. Você está trabalhando demais porque precisa sustentar a sua família? Eu entendo. Mas você sabe que hoje, às vezes, a gente quer ter mais coisas do que realmente a gente precisa. Mas eu entendo. Mas não deixa nenhum compromisso tirar os seus momentos a sós com Deus e compartilhando a mensagem com a sua família primariamente. E o Senhor nos chama nesse momento para que a gente vigie, porque nós não sabemos nem o dia e nem a hora. E por que Jesus não voltou ainda? O texto de 2 Pedro, capítulo 3, verso 9, eu concluo. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. O Senhor não está demorando, não. O Senhor ainda está dando a oportunidade. Na luta entre o bem e o mal, é a imagem de Deus, o seu caráter, que é questionado pelo inimigo, como foi um dia no céu. Mas o Senhor tem dado oportunidade e dá a todos em todo momento. E quem sabe hoje, nesse momento, o Senhor ainda dá oportunidade a nós para que nós coloquemos nossa vida inteiramente diante dEle. Você deseja isso? Não se angustie se alguém que você ama está longe dos caminhos. Não se angustie, ore e interceda. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo também está trabalhando no coração, mais do que nós podemos imaginar. E Deus é justo e Ele é misericordioso. Justiça e misericórdia fazem parte do seu caráter. Fique em paz. Você quer colocar essas pessoas diante do Senhor, pessoas que você ama? Quer colocar a sua vida diante do Senhor? Eu preciso dar mais tempo para Ele. Eu quero orar nesse momento por isso. Pai do céu, obrigado pela mensagem da Tua palavra. Obrigado porque nesse momento o Espírito Santo está trabalhando no nosso coração. Ainda temos oportunidade. Eu oro por cada um dos nossos telespectadores. Se alguém está me assistindo agora e abandonou os caminhos e ligou a TV agora, por favor, meu Deus, que ele seja tocado e que ele venha para Ti antes que a oportunidade termine. Eu clamo por isso. E eu faço isso em nome do Salvador, o nosso Senhor Jesus. Amém. Foi muito bom estarmos juntos nesse momento. Amanhã nós vamos concluir este tema, o tema da volta de Jesus. E não esqueça, o maior interessado na salvação de cada um de nós, de todas as pessoas, é o Senhor. E Ele quer nos salvar. Um abraço, até amanhã.